Sejam todos muito bem-vindos a mais uma audiência pública do Poder Executivo do município de Arroio do Sal. Meu nome é Sérgio, sou contador do município e vou trazer para vocês hoje os dados dessa análise das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. A gente vai analisar aqui o desempenho do município nesses primeiros 2 quadrimestres, que compreendem o período de janeiro a agosto de 2024. O roteiro da nossa audiência, a gente vai iniciar compreendendo as metas fiscais, alguns conceitos e definições básicas das metas fiscais, para entender a importância estratégica dessa avaliação, mais do que uma obrigação legal, a importância estratégica da gente avaliar as metas fiscais ao longo do exercício. Traremos um panorama financeiro, iniciando pela análise das receitas, que impulsionam o desenvolvimento da nossa cidade, e seguindo pelo gerenciamento responsável das despesas, que são justamente a entrega do serviço público. Marcadores legais. Traremos índices constitucionais que orientam a gestão pública, entre eles o índice de educação, o índice de saúde, o índice de pessoal. Traremos os resultados primários e nominais, que num município como o nosso é publicado a cada semestre. Um município com menos de 50 mil habitantes, então da forma simplificada. E a partir desses resultados, desses índices, dessa análise de desempenho de receita e despesa, nós traremos aí uma conclusão referente à análise do segundo quadrimestre do nosso município. Entendendo as metas fiscais. Então, as metas fiscais, o que elas são e por que importam. Metas fiscais são regras importantes que ajudam a controlar como o dinheiro público é gasto. Além disso, elas servem para evitar desperdícios e garantir que o nosso dinheiro, que o dinheiro público, seja usado de maneira eficiente. Avaliamos essas metas em maio, setembro e fevereiro, não só Arroio do Sal, como qualquer município do nosso país. E esses meses são certamente momentos cruciais para garantir a responsabilidade fiscal de maneira tempestiva no decorrer do exercício. Então, a cada 4 meses, os poderes executivos dos municípios avaliam o desempenho das receitas e despesas e os eventuais alcances das metas para poder remediar, para poder tomar novas decisões que guiem o caminho da gestão para aquilo que foi planejado no início do ano e para que se mantenha uma saúde financeira ao longo do exercício. Nessa audiência, nós vamos explorar juntos como o município cumpriu essas metas. Receitas que impulsionam o desenvolvimento do município. Vamos dar uma analisada então no desempenho das receitas nesse período de janeiro a agosto de 2024. Então, a nossa receita total líquida, em azul nós temos a receita prevista atualizada, no valor de 114.623.000. Em amarelo, a receita programada, que fecha em 79.718.000 para esses 2 primeiros quadrimestres do ano. E em verde, a receita efetivamente realizada, que supera um pouquinho a programada, em menos de 1%, fechando em 79.969.441,24. A receita prevista atualizada é aquela receita prevista lá na elaboração da lei orçamentária anual, acrescida dos eventuais excessos de arrecadação esperados, dos eventuais, aqui no nosso caso, do nosso município, não o excesso em si, mas a expectativa de receber recursos do Estado e da União, bem como de operações de crédito para 2024. É isso que a gente aplica nessa atualização. E a receita programada é aquela que, com base no que foi previsto na LOA, com base na previsão atualizada, bem como com base no desempenho e no comportamento sazonal da receita nos últimos 3 anos, a gente tem então um parâmetro para que a gente possa comparar o que vem sendo realizado com o programado, para a gente poder avaliar se o desempenho está bom ou não, uma vez que a gente simplesmente comparar o previsto com o realizado, a gente sabe que o previsto ele é para lá em dezembro, e aí sim a gente não vai precisar usar a programação, mas nesses 2 primeiros quadrimestres a gente sempre usa a programação como parâmetro. Então a gente tem as receitas correntes que até agosto de 2024 fecham em 74 milhões de reais e as receitas de capital que fecham em 3 milhões de reais. Nas nossas receitas correntes, então a mesma lógica do gráfico anterior, em azul a previsão atualizada, em amarelo a receita programada, em verde a receita efetivamente realizada. Então, nossa receita tributária, a gente tem aí
a previsão de quase 40 milhões, uma programação de 29 milhões e 66 e uma realização aí de 700 e poucos mil a mais em relação ao programado. Contribuições, que aqui a gente tem a contribuição dos servidores para o RPPS, a contribuição de iluminação pública. Então, da programação de 2 milhões e 800, a gente tem uma realização de 3 milhões e 164 mil. A receita patrimonial, que é a receita basicamente dos investimentos, dos valores em caixa da prefeitura e também do regime próprio de previdência, então dos 10 milhões previstos, da programação de 5 milhões, a gente tem aí a realização de 5 milhões e 700. Serviços, a gente tem uma previsão para 2024 de 852 mil, a programação de 551 mil e a gente vê a realização já maior do que o previsto anual. Por que isso aconteceu? Porque dentro dos serviços fica a arrecadação com o concurso. Então esse ano a Redical aplicou um concurso público, e esse concurso público a gente teve uma arrecadação de em torno de 650 mil reais. A receita é essa utilizada para pagar toda a despesa com contratação da banca, entre demais despesas para se realizar um concurso público. E essa receita, não é que ela não foi prevista no início do ano, ela foi prevista, mas fazia muito tempo que a Redical não realizava um concurso, a gente não sabia qual ia ser o volume de procura, enfim, a gente teve aí muitos inscritos, né? Muita gente realizando a prova, consequentemente uma arrecadação maior, e essa arrecadação não foi prevista no início do ano, não nessa magnitude, é por isso que a gente tem, especialmente pela questão do concurso, essa grande variação na receita de serviços. Tá? Acho que é legal explicar isso, porque é um valor que destoa das demais. Aí nas transferências, tanto da União quanto do Estado, dos 32 milhões, quase 33 milhões programados para o período, a gente arrecadou 33 milhões 491 e demais receitas, fechando aí dentro, um pouquinho abaixo do programado, mas compensado pelos demais desempenhos aí das receitas correntes, em 624 mil. Nas receitas de capital, a gente tem uma arrecadação exclusiva, por enquanto, de transferências. Então a gente recebeu transferências de emendas de deputados federais, de programas, convênios. A gente arrecadou em 2024 3 milhões e 58 até aqui. Então as contribuições, a gente vê um desempenho de 10% em relação ao programado, que é positivo. De serviços, a gente tem o grande desempenho de mais que o dobro em relação ao programado pela questão do concurso, como expliquei. E a receita patrimonial também está agradável, vamos dizer assim, em 12,73% em relação ao programado. A receita tributária e a receita de transferência, embora a gente tenha aqui um pouquinho a mais do que o previsto, ela não tem essa tendência, especialmente a receita tributária, né, em relação, a gente vai analisar melhor, ela não tem essa tendência até o final do ano, então o desempenho dela para o quadrimestre está ok, mas em relação à reestimativa da receita até dezembro, ela não é tão favorável, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a composição da receita tributária, a gente tem aqui, é legal a gente enxergar, né, o que é a receita tributária: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, esse gráfico em pizza aí, em verde, a gente tem 88% dessa receita de 29 milhões é referente a impostos, IPTU, ITBI e ISS. Em roxo, as taxas de limpeza pública, basicamente a mais volumosa das taxas municipais, e contribuição de melhoria, 0% do gráfico, quase 1%, né, mas a gente tem aí cerca de 80 e poucos mil arrecadados até o momento. Olhando com mais detalhe para a receita tributária, então a gente tem em azul a previsão atualizada e em amarelo a realização. Aqui, quando a gente começa a entrar em muito detalhe da receita, a gente não tem a programação, tá? A gente não tem esse controle a nível de programação, a nível de imposto de renda programado, ITBI programado. Então, aqui a gente compara realmente a previsão atualizada para o ano e quanto arrecadou, mas a gente vai analisar de uma forma bem legal aí, que vocês vão ver depois que a gente falar um pouquinho. Então, do IPTU dos 25 milhões que a gente tem aí previsto para o ano, 20 milhões arrecadados até o momento. Imposto de renda dos 3 milhões e 300, 2 milhões e 100 arrecadados até o momento. ITBI, 4 milhões e 800 previsto para o ano e 2.700 realizado até agosto de 2024. O ISS,
um bom desempenho dos 1.700.000 para o ano, 1.400.000 até agosto. Aí o que a gente pode trazer aqui, que o IPTU, aquilo que eu tinha comentado antes da Receita Tributária, não é muito animadora, embora ela esteja no acumulado até agosto com bom desempenho. A gente tem uma análise, né, a gente tem um software e a gente analisa, a gente compara em relação, mês a mês, em relação ao ano passado, como está o desempenho, né? Em alguns meses, o IPTU, por exemplo, comparar janeiro de 2024 com janeiro de 2023, aí a gente teve uma arrecadação X% maior, lá em fevereiro X% menor, lá em março X% maior. Então a gente vê que na média desses 8 meses, de janeiro a agosto, comparando janeiro a agosto de 2024 com janeiro a agosto de 2023, a gente tem uma média de arrecadação 0,22% menor do que no ano passado. Isso está nos levando, de acordo com a nossa estimativa atual, lá em dezembro, uma expectativa de frustração nessa receita de IPTU. A mesma coisa vai acontecer com o ITBI, que a média, por enquanto, comparado ao ano passado, é de 2,65% a menos de arrecadação mensal. E aí, até principalmente para os nossos vereadores entenderem melhor, não é que no momento que a média de arrecadação está menos 2,65%, né, quando a gente elabora a LOA, a gente tem, por exemplo, o ITBI de 2023, a gente arrecadou 4 milhões. Quando a gente faz o nosso orçamento para 2024, a gente vai pegar esses 4 milhões, vai projetar com PIB, com expectativas de mercado e vai ser maior, né? Então, não à toa aqui, por exemplo, a gente tinha arrecadado 4 milhões em 2023, então a gente previu 4 milhões e 800 para 2024. Acontece que a gente está para arrecadar 2,65% menos do que o arrecadado em 2023. Então, a gente vê que começa a dar um volume maior dessa frustração. Tá? É legal até para entender o IPTU também. Então, acontece o quê? Que se acontecer isso, a gente pode arrecadar até menos do que foi arrecadado no exercício anterior, que é difícil, né? Porque a gente vai chegar em dezembro, a gente vai receber mais valores. Mas no sentido de desempenho, nesses 2 primeiros quadrimestres, nos dá uma tendência de arrecadar menos do que o previsto, não menos do que no ano anterior. Tá? Mas comparando janeiro a agosto, sim, a gente está arrecadando menos do que o ano anterior no acumulado, mas em dezembro a expectativa é ganhar sim mais do que o ano anterior, mas menos do que o previsto. O ISS, pelo contrário, vem bem. O ISS vem se mostrando com uma média de 23,69% de arrecadação mensal maior do que a do ano passado, e isso nos evidencia que vai, ao contrário do IPTU e ITBI, que deve haver uma frustração em relação ao previsto, no ISS a gente vai ter um excesso de arrecadação que não vai compensar a frustração do IPTU e ITBI, mas que, somado a outras receitas que tenham bom desempenho ao longo do exercício, vão sim ajudar a mitigar eventual frustração. Na receita patrimonial, que é a nossa receita dos rendimentos, dos valores aplicados em caixa do município, vale apontar aqui que em verde a gente tem 1,5 milhão que são de recursos livres, então rendimentos de recursos livres. Em roxo, que a gente vê que é a maior parte da nossa receita patrimonial, 3.700.000 recursos do regime próprio de previdência. E em vermelho, demais recursos vinculados, valor de 442 mil. Transferências correntes. Iniciando pela análise das transferências correntes da União, de um total de 15.827.000, a gente tem aí a relação entre o previsto e o desempenho. No FPM, então, a previsão atualizada em amarelo de 18 milhões e a realização de 11.872. Na recursos da educação, de 1.200.960 arrecadados até agosto. Da saúde, recebidos da União, 3.400.000 previstos para o ano, 2.500.000 arrecadados até agosto. E demais receitas recebidas da União, cerca de 50% realizado. Então a gente vê que o FPM vem com desempenho, se comparado às arrecadações mensais do exercício anterior, 15% positivos, o que é bom, o que demonstra que deve alcançar o desempenho esperado ao longo do ano, nem excesso, nem frustração. Na saúde, esse sim um excesso, a gente vem recebendo recursos da União para a saúde que superam os recebidos no ano passado, fazendo a gente ter uma expectativa aí de, em alguns recursos, receber um pouco mais do que previsto. E as transferências correntes do Estado, de um total de 5.826.000 previstos para o ano,
A gente tem aí no ICMS a previsão de 5.253.000 e a realização de 3,5 milhões, IPVA 1.700.000 previsto e 1.100.000 arrecadado até o momento. Recursos da saúde estadual, a gente já teve um excesso de arrecadação até o momento aí de quase R$100 mil, e demais recursos recebidos pelo estado do Rio Grande do Sul, a gente vem com um desempenho um pouquinho abaixo. O ICMS vem bem em relação aos recebidos do ano passado, o que nos indica que a gente vai arrecadar assim o previsto para o ano, até um pouquinho mais. O IPVA também está com bom desempenho, o que indica que a gente vai alcançar ali a casa dos 1.700.000 até o final do ano, na nossa estimativa. E não menos importante, a gente vai trazer também as transferências do Fundeb, que é o fundo, né, específico para recursos da manutenção e desenvolvimento da educação básica. A gente tem a realização em verde e em amarelo a previsão inicial, e a gente tem um bom desempenho aí que mostra que o Fundeb previsto para o ano, provavelmente a gente vai receber aí o valor, a gente vai acompanhando, né, isso mês a mês, mas a gente vai receber o valor previsto, o que não deve gerar frustração para a Secretaria de Educação, ou se gerar alguma frustração, nada muito expressivo. As receitas intra-orçamentárias, então, fecharam aí cerca de 3 milhões até agosto de 2024, sendo que desses 3 milhões, 1.200.000 é de contribuição patronal do servidor ativo, e em rosa aqui desse gráfico de pizza a gente tem o valor pago também como patronal pela prefeitura, mas para recompor o passivo atuarial de anos anteriores. Terminando essa breve análise da receita, a gente parte então para análise das despesas municipais, até para poder confrontar elas depois e chegar aos resultados e índices alcançados aí no final desse quadrimestre. Então, da despesa total acumulada até o quadrimestre, a gente tem de janeiro a agosto uma programação de 68.400.000 e uma realização de 66.385.000. A gente vai olhar em seguida com mais detalhe essa relação entre o programado e o realizado. Então a gente tem aí despesas correntes realizadas, liquidadas no valor de 62.269.000 e despesas de capital no valor de 4.115.000. Das despesas correntes, analisando em amarelo o programado, em verde o liquidado. Pessoal e encargos, então, né, essa despesa que essa sim ocorre todo mês, não depende de licitação, não depende de cronograma, ela simplesmente acontece para manter o nosso funcionalismo público. Então, dos 33 milhões programados, foram realizados 37 milhões, quase 38 milhões, informação que vai ser importante para a gente olhar mais para frente lá no índice de pessoal. Os juros da dívida, de 667 mil programados, foram realizados 185 mil. Isso aqui é pagamento de juros das operações de créditos contratadas. Como o município ainda não recebeu até agosto todo o valor referente à operação de crédito de 5 milhões de reais contratados com o Badesul, por esse motivo a gente não vem pagando os juros desses valores ainda não recebidos. Então a gente está pagando 185 mil, que são juros de operações de crédito mais antigas que a gente ainda tem vigente, uma do Badesul e com o BRDE, né? Então a hora que entrar também essa nova operação de crédito, aí sim essa relação entre programação e realização a gente vai ver que vai ficar bem parecida. Demais despesa, que entra contratação de serviços, né, limpeza pública, funcionamento da máquina, manutenção de veículos, combustível, né, tudo que para manter a máquina funcionando, água, luz, né. A gente tem aí então compra de medicamentos, tudo entra nas outras despesas, e a gente tem aí a relação programada e realizada muito próxima e quase batendo no 100%. Investimentos, dos 10 milhões programados, a gente tem 3 milhões realizados, esse sim, diferente do pessoal ali que eu até citei, né? Acontece todo mês. Aqui sim a gente depende às vezes de licitação, depende do cronograma, do tempo para a obra ser feita ou não, da entrega no veículo quando for o caso, enfim. Então o investimento é uma despesa muito difícil de programar, e por isso que a gente nota uma discrepância entre o programado e o realizado. Amortização da dívida pública, muito parecido aí com a questão dos juros. Aqui é o pagamento do principal da dívida, então dos 450 mil programados,
quase 400 realizados. Essa diferença também bate aí com questão de entrar o valor ou não da nova contratação do BRDE. E agora a gente vai, tendo essa visão geral da despesa e da receita, a gente vai confrontar aí os resultados financeiros e orçamentários do segundo quadrimestre de 2024. A gente então tem a receita orçamentária de janeiro a agosto fechando em 79.969.000, como a gente já falou lá nos primeiros slides. A despesa orçamentária que a gente acabou de ver em 66.385.000. Então a gente pega essa receita, diminui pela despesa e a gente chega no resultado orçamentário do quadrimestre no valor de 3.583.905,83. Lembrando para os usuários da informação que nesse resultado estão considerados todos os recursos, inclusive os vinculados, inclusive a RPPS, saúde, educação, assistência social, etc. Então a nossa relação despesa e receita está em 0,83, o que é, como a gente sabe historicamente, analisando os orçamentos que, desde que a gente está aqui, que é uma relação que é positiva no quesito de, final do exercício a gente vai ter receita para cobrir a despesa, então essa relação de 0,83 é um bom desempenho, vamos dizer assim. É claro que cada exercício tem as suas peculiaridades, mas é uma relação positiva. Resultado primário, que é a diferença entre as despesas arrecadadas do contribuinte e as receitas arrecadadas do nosso contribuinte e as despesas que devolvem pelo serviço público, por infraestrutura, por prestação de serviço. Então esse é o resultado primário. A diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias fechou positiva em 5.529.000, significa o quê? Que o município tem capacidade de se endividar e de pagar os juros da dívida. E o resultado nominal é justamente isso, ele pega, além do resultado primário, aqueles juros ativos, ou seja, os nossos rendimentos dos valores aplicados, e deduz daqueles juros que a gente pagou, que a gente viu que foi 185.000 no slide anterior, e aí a gente chega no nosso resultado nominal, isso tudo de acordo aí com as metodologias da STN, um resultado nominal de 6.950.000. Esses são os nossos resultados do quadrimestre de janeiro a agosto de 2024. Avançando então para os índices constitucionais, a gente tem aí para janeiro a agosto de 2024 a receita corrente líquida de 94.148.273, confrontada com a despesa de pessoal de janeiro a agosto de 2024. Na verdade, a despesa com pessoal de agosto de 2024 e dos 11 meses anteriores, a gente tem o valor acumulado de 47.806. Isso dá uma relação de 50,78%. A despesa com pessoal no primeiro semestre estava acima do limite de alerta, mas abaixo, como a gente é um município com menos de 50 mil habitantes, a gente opta pela entrega do relatório de gestão fiscal, tanto a STN quanto o Tribunal de Contas do Estado, de maneira simplificada, ou seja, não a cada quadrimestre, mas sim a cada semestre. Então, no primeiro semestre, a gente entregou o nosso relatório de gestão fiscal com um índice de pessoal oficial de 49,36%, que foi abaixo daquele que a gente fechou lá em dezembro de 2023. Então é bom quando o município a cada semestre se mostra que vem controlando esse índice, ele é positivo. Acontece que a gente vê que a gente acende aí o sinal de alerta, que a gente está em 50,78% em agosto, que esse é um índice não oficial, mas é um índice que a gente aqui da Fazenda vai calculando para acompanhar mês a mês, inclusive para auxiliar a gestão no controle dessa despesa pessoal. Então ela está alta e está com uma tendência a se elevar, como a gente vai mostrar aqui. A gente vê nesse gráfico em verde que a receita corrente líquida dos últimos 12 meses ela se manteve no mesmo nível, já teve até um pouquinho mais alta. A despesa com o pessoal, a gente vê que é um gráfico crescente, e vem se mostrando que vai acontecer, que vai se manter esse comportamento em setembro, outubro, novembro, se nada for feito. E é evidentemente por conta disso, por conta da elevação da despesa com o pessoal, que a gente está subindo aí no gráfico em vermelho. A gente tem, se a gente olhar aqui para o lado direito, o percentual dos índices, a variação.
Então a gente começou lá janeiro com um pouquinho abaixo dos 50, né? Dos 49,5 ali, aliás. Então fevereiro, em abril baixou bastante e subiu bastante de junho, como eu comentei que a gente terminou em 49,36, e aí em julho e agosto o índice aumentando bastante. Então é algo que vai ter que ser analisado pela gestão para manter esse índice respeitado aí até o final do exercício. Além do índice de pessoal, a gente traz aí os gastos constitucionais com educação, fecharam até agosto de 2024 10.206.000, isso dá 21,76% em relação aos 25% que a gente precisa alcançar até dezembro. Pelo que a gente vê de despesa empenhada, despesa a empenhar da Secretaria de Educação, que a gente tem um forte contato com a Secretaria, sempre para manter o cumprimento desse índice, né, um orçamento grande de 30 milhões de reais, então bastante recurso para a Secretaria trabalhar, e a gente sabe que tem tudo para a gente alcançar os 25 até dezembro de 2024. Gastos condicionais com saúde, que como sempre com tranquilidade, a gente já está gastando, né, precisa gastar 15%, ao contrário da educação que é 25%, a saúde é 15%, está sendo gasto 26,88%. A gente já emitiu, a Fazenda também já emitiu um alerta para a saúde, até para gestão de recursos, né, tentar usar um pouquinho menos de recurso de ASPS, que é o que conta para esse índice, e usar um pouquinho mais os recursos vinculados, recebidos de transferências do Estado da União, e a Secretaria vem trabalhando nisso, então a gente vai cumprir aí esses índices constitucionais até o final de 2024, sem sombra de dúvida. Para finalizar, gastos mínimos com Fundeb de 70% com gastos, né, profissionais do magistério, profissionais da educação. A gente está em agosto de 2024, com a entrega aí do nosso PAD, o Tribunal de Contas, a gente fechou em 78,29%, também vamos alcançar esse índice com tranquilidade. Finalizando então essa audiência pública da análise das finanças fiscais do segundo quadrimestre de 2024 no município de Arroio do Sal, a gente gostaria de falar que em relação ao desempenho, o município vem bem em relação aos índices, em relação às metas, resultado primário nominal, então a gente considera que foi um bom desempenho nesses 8 primeiros meses, com algumas ressalvas, entre elas ali observar o comportamento da receita do IPTU e TBI até o final do exercício, e também, de forma complementar, o índice de pessoal, que está um pouquinho elevado em agosto, tendo aí os últimos 4 meses para controlar essas situações e tomar as decisões corretas, garantindo que até dezembro de 2024 todas as metas e os índices sejam respeitados pela gestão. A gente fica à disposição aí pelo e-mail fazenda@arroiodosal.rs.gov.br, bem como pelos comentários nos vídeos para esclarecer ou receber algum questionamento pertinente. E a gente encerra então essa audiência pública agradecendo pela participação de todos. Até a próxima.